Olá, pessoal, boa tarde. Estamos começando. Deixa eu só. Pronto. Começando o nosso três pontos urgentes da semana. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a dica do dia. Vou começar com ela e vou fazer um resumo das dicas que foram mais comentadas, a gente pode falar que tiveram mais dúvidas de 2019 para cá, tá? Então, para começar, a dica de hoje é como saber se o alimento é de fato integral ou não. Bom, quando a gente vai no supermercado, independente do produto que você vai comprar, seja um biscoito, um pão, uma torrada, enfim, o produto que está dizendo lá no rótulo integral. Quando a gente vai comprar aquilo ali, muitas vezes compra algo que é cheio de grãos. Tem lá um monte de pão, 12 grãos, 7 grãos, e nem sempre é feito com farinha integral. Para você saber se de fato aquele alimento é feito com a farinha integral, você tem que olhar no rótulo dele, lá nos ingredientes. Então, abriu o rótulo, virou a parte de trás, está lá ingredientes, se o primeiro ingrediente for farinha integral, esse alimento é de fato integral. Se o primeiro ingrediente, o que acontece na maioria, é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, quer dizer que é um pão, um biscoito, um produto feito com a farinha branca, com a farinha simples. Ou seja, esse produto não é um produto integral. E existem também, em uma certa minoria, os produtos feitos com farinha integral e ricos em grãos, em oleaginosas. Então, às vezes, a gente compra um cheio de grãos, cheio de sementes, de fibras, achando que está consumindo produto integral e não está comprando o integral. Então, a observação é essa, gente. Olhou no rótulo, lá na parte dos ingredientes, o primeiro ingrediente é sempre o principal. Independente do produto, o primeiro ingrediente é o principal. Então, o principal tem que ser farinha integral. Aí você vai ter a segurança de que está comprando um produto integral. Beleza? Essa é a dica da semana. E aí, recapitulando, para quem não participou da live na terça-feira, dia 21 agora, como sai um pouquinho tarde, foi lá pelas 9h30 da noite, muita gente não conseguiu acompanhar, foi feito no Instagram, e aí eu vim recapitular tudo hoje aqui no Facebook para vocês terem conhecimento. Então, pegamos as dicas que mais deram repercussão de 2019 até hoje e eu falei um pouquinho mais sobre elas. Então, a primeira foi em dezembro do ano passado, que era sobre alimentos industrializados, sobre qualidade da alimentação, sobre fracionamento de refeições. A dica era sobre o fracionamento. Qual é o benefício do fracionamento de refeições? E a pergunta era a seguinte: tendo em base toda essa questão de alimentação saudável, hoje as pessoas estão mais preocupadas em cuidar da alimentação? E a resposta é sim, principalmente nesse período de pandemia, onde todo mundo está querendo cuidar da saúde, né, melhorar a imunidade, as pessoas têm cuidado mais da alimentação. E aí, voltando com essa dica, para quem começou a ganhar peso aí na pandemia, ficou muito limitado, as academias em alguns estados estão voltando a abrir, ainda tem muita gente em isolamento. Para que você não ganhe muito peso, segue um fracionamento de refeições legais, gente. Cerca de 5 até 7 refeições no dia, só que refeições em pequenas quantidades. A cada refeição você vai ter uma quantidade de caloria controlada e aí não vai ter excesso para transformar em gordura. E isso ajuda a acelerar o seu metabolismo, por a cada refeição você está metabolizando uma pequena quantidade de alimento. Então, se você está parado, está sedentário e está ganhando peso, comece a fracionar suas refeições e reduzir a quantidade de alimento em cada uma delas, que vai te ajudar a emagrecer ou parar de ganhar peso, beleza? A segunda dica mais comentada foi sobre enxaqueca. Se o principal a principal queixa de enxaqueca hoje é de fato o estresse e fator emocional. Hoje eu tenho observado mais enxaqueca tensional, porque dores de cabeça, enxaquecas em geral, vêm por vários motivos, tá? E um dos que eu mais tenho observado em consultório é enxaqueca tensional, que, como o próprio nome diz, tensional. Pelo período de ansiedade, de tensão, de preocupação, as pessoas ficam muito tensas. E aí a tensão nessa musculatura acaba afetando também ali na cabeça e aí gera um tipo de enxaqueca. E é uma enxaqueca bem específica, dói um pouco mais atrás, nas laterais da cabeça. É bem específica essa enxaqueca e ela ataca geralmente em períodos de estresse.
Então, quem sofre de enxaqueca e não está cuidando da alimentação e está muito ansioso, muito nervoso, muito deprimido nesse período de pandemia, tende a ter muita crise de enxaqueca. Quem tem ela crônica, quem tem ela controlada mesmo com medicação, acaba tendo crises mais frequentes por conta dessa ansiedade toda desse período. E a terceira foi a mais comentada, a mais polêmica, que era sobre a creatina. Como usar a creatina? Eu expliquei, essa foi uma dica mais recente, eu expliquei que isso deve ser feito de acordo com o peso de cada paciente, que na primeira semana deve-se fazer uma saturação e até completar 30 dias uma quantidade menor, só que é tudo calculado de acordo com o peso, por isso eu indico a vocês, procurem um nutricionista para calcular. Só que a dúvida dessa questão da creatina foi se ela é indicada para quem está começando uma academia, para quem está começando musculação. Eu particularmente não indico. Eu não costumo prescrever creatina para pessoas que estão começando a fazer musculação, porque a gente precisa de uma adaptação. Primeiro, adaptar a alimentação desse paciente, a rotina de exercício. Eu entro com outros suplementos, aminoácido, proteína, não com a creatina direto, tá? A gente primeiro tem que reeducar a pessoa, até porque ela é um suplemento que tende a reter líquido. E se eu não dou água o suficiente para os meus rins funcionarem bem, para o meu organismo ter um equilíbrio, a creatina pode me trazer prejuízo. Então, se é um paciente, principalmente, que não bebe água, eu vou reeducar a hidratação desse paciente, junto com a ingestão de proteína na dieta, e aí depois eu entro com a creatina quando ele já estiver naquele ritmo legal, tá bom? Então, foi isso o que a gente falou lá na live de terça-feira. E aí surgiu uma pergunta: como se alimentar bem sem comer tanta massa? Essa pergunta aqui foi de uma seguidora que na hora da live perguntou. Bom, a dica sobre como comer bem sem comer tanta massa seria principalmente o fracionamento de refeições, que vai te ajudar na ansiedade, como você vai estar comendo, de preferência alimentos saudáveis, que você procure comer menos carboidrato. Tá? Procure, se você costuma comer muito açúcar, muito alimento doce, substitui por fruta, acrescenta uma fibra nessa fruta, uma aveia, uma linhaça, uma granola diet, vai reduzindo o consumo de açúcar e procura fazer alguma atividade física para poder ter um gasto de energia maior, tá? E aí é questão de reeducação mesmo, gente. Procurar alimento mais saudável, menos industrializado, e aí com o tempo você vai se reeducando. Porque se você corta o carboidrato de uma vez, você vai sentir falta, você vai ter crise de enxaqueca, crise de ansiedade, compulsão alimentar, o que não é saudável. Então, eu preciso ensinar a pessoa a comer novamente. Então, você tem que ir mudando a sua alimentação, que está ruim, para uma alimentação mais saudável. E isso é com o tempo, isso é respeitando o seu tempo, para que você consiga seguir uma alimentação com menos carboidrato. Na verdade, gente, é sem excesso, tá? Não é que a gente vá cortar carbo. Não é legal cortar carboidrato, a não ser que seja um paciente com câncer, alguma doença, algum tratamento mais específico. Então, a gente não corta carboidrato assim do nada para qualquer pessoa. A gente reduz e ensina essa pessoa a comer outros alimentos, a gente vai substituir. Então, nada mais é do que uma reeducação, tá bom? Então, espero que tenham gostado aí das dicas. A gente relembrou um pouquinho. Se vocês quiserem ouvir falar de alguma outra dica que a gente falou aqui no decorrer do ano, nos meses, nas semanas anteriores, mandem uma mensagem pra gente, comenta aqui, que aí eu falo mais um pouquinho. Se tiver alguma dúvida específica sobre um tema e eu não cheguei a entrar muito em detalhes, mandem aqui também, que eu vou tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Então foi isso que rolou na live de terça. A dica de hoje eu já dei. E aí eu conto com vocês na próxima semana para mais uma dica bacana. E a da semana vai ser legal. Da semana que vem vai ser legal, tá bom? Tchau, tchau, galera. E quem me mandou mensagem aí, compartilhou story, mandou parabéns, muito obrigada. Tá? Hoje é meu aniversário e muito obrigada, as felicitações de vocês, gente. Obrigada pelo carinho. E até semana que vem. Tchau, tchau.